Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Conversa Oeste, um programa especial onde nós podemos falar aqui sobre diversos assuntos, sobre saúde, esporte, lazer, entretenimento e também sobre conteúdo de marca. Hoje nós vamos aqui conversar com Gabriel Antunes. Seja bem-vindo, Gabriel. Obrigado, lá, tudo bem? Bom, o papo de hoje é sobre branding. Vamos falar aí para as empresas o que elas podem buscar como posicionamento estratégico de marca, certo? Legal, muito bom. Adoro esse assunto. E para falar sobre branding, eu acho que é legal a gente trazer um exemplo prático de como que ele pode ser aplicado em uma empresa. Show de bola. Vamos lá, então. Eu gosto de trabalhar o branding, na verdade, de trabalhar a ideia de branding como estratégia de marca, né? Visto isso, né, tendo isso como estratégia de marca, como que a gente pode pensar um exemplo prático disso no dia a dia? A gente tem aquele exemplo, eu acho que muitos de vocês já devem ter visto, né? Você já deve ter visto, que é aquela questão do preço do café, né? O café hoje tão caro, a gente tem então lá três exemplos, né? A gente tem o cafezinho ali que você compra na padaria da esquina, né? Ele vai ter um valor. Aí a gente tem aquele café que você compra numa cafeteria mais especializada, né? Na cidade, né? Um café da cidade, ele vai ter um valor mais agregado, né? Ele vai ter uma experiência um pouco diferente. E a gente tem o melhor exemplo aí que a gente tem sobre branding, que é o Starbucks, né? Que ele vai ter um outro valor que é muito maior do que esses outros dois. Então, esse valor percebido que a gente tem de cada coisa, porque são escolhas que a gente faz, mas a diferença é que no café da Starbucks dificilmente você vai reclamar do valor alto, né? Enquanto os outros, talvez, em algumas ocasiões, você vai achar caro ou não também. É essa questão da estratégia de marca, né? A Starbucks tem uma estratégia muito bem definida, ela tem uma experiência de marca, ela tem vários pontos que fazem com que esse valor percebido seja muito maior e com isso você seja tentado a comprar esse produto e não reclamar do preço e tudo mais e se conectar com essa marca também, que eu acho que é o mais importante também. Então, no fim das contas, o branding ele é muito sobre a estratégia de marca, né? O branding é sobre tudo que você gera de experiência, de conexão com o consumidor que vai elevar o valor percebido da sua marca. Então, até a gente estava conversando antes de entrar ao ar Uhum. que às vezes algumas empresas confundem a estratégia de marca com identidade visual. De achar que às vezes fazer só ali um logotipo mais elaborado, algumas publicações dentro de um padrão visual nas redes sociais, é o que vai definir uma estratégia de marca, um brand, mas vai Isso. muito além, é muito mais profundo, né? Exato, eu acho que essa parte da identidade, ela é sim muito importante para as empresas. Uma empresa que se preocupa com a identidade visual já está muito à frente de outras, mas isso definitivamente não é apenas isso que se resume o branding, né? A estratégia de marca. Quando a gente fala de identidade visual, a gente está falando da parte visual de um projeto de estratégia. Então, ele precisa ter um outro ponto, um outro processo anterior a esse, né? Que é o quê? A identidade visual e a identidade verbal, que é a maneira como as marcas falam, como elas se comportam, ela é uma parte que vai estar expressando um posicionamento. E aí, como que a gente chega nesse posicionamento? A gente chega entendendo o negócio, né? Entendendo como a empresa funciona, qual que é o modelo de negócio que ela tem, como ela atende, como é a experiência para os seus clientes. A gente entende ouvindo a audiência, o que os nossos clientes estão falando da nossa empresa. Eu gosto de dizer que branding é o que falam de você quando você não está na sala. Então, quando a gente vai trabalhar uma consultoria de branding, quando a gente vai trabalhar com branding, a gente precisa ouvir todas as pessoas envolvidas nesse processo, né? Se você é uma grande empresa, precisa ouvir seus colaboradores, precisa ouvir os stakeholders, todas as pessoas que têm interesse nesse projeto. A gente precisa ouvir o consumidor final, o intermediário, a pessoa que vai te fornecer ali matéria-prima. Todas as pessoas que estão envolvidas com a sua marca precisam ser ouvidas, né? Para a gente entender se as percepções de todas elas estão alinhadas com o que você está falando que você é, né? Então a gente precisa entender também sobre o valor da empresa, para além do serviço que você oferece, né? O que você oferece para o mundo, qual que é o seu propósito? Esse é o valor, né? A gente vive hoje numa sociedade onde é
inaceitável o desperdício, seja de tempo, seja de recurso, e principalmente quando a gente fala de marca, o desperdício de valor, né? Que é você não conseguir comunicar para além do seu negócio o que você oferece para o mundo, né? Então, as empresas estão deixando muito valor na mesa quando elas deixam de dar atenção para essa parte do branding, para essa parte da estratégia de marca. E por último, a gente avalia a história da marca, né? Todo mundo tem uma história, e essa história pode muito bem ser usada na narrativa da empresa. Isso gera muita conexão. E conexão hoje é a galinha dos ovos de ouro de qualquer empresa. Você ter uma comunidade forte, você conseguir se conectar com seus clientes, eu acho que isso aí é mais forte ainda do que qualquer custo de aquisição que a gente precise ter ou uma coisa assim. Então, as empresas que estão focadas na estratégia de marca, que sim, é uma estratégia a longo prazo, que vai dar resultado, mas vai dar resultado a longo prazo, elas têm muito a ganhar com isso. Realmente exige paciência, persistência, não, Paciência e porque persistência. demora um certo tempo para dar resultado, não é de uma hora para Exatamente. outra, né? A construção de marca, ela precisa ser ali, constância, dia após dia, trabalhando, tudo mais. Então, as empresas que a gente atende, que esperam ter essa paciência, elas conseguem colher o resultado, né? Tem um relatório da Interbrand, que é uma das maiores empresas de consultoria de marca do mundo. Todos os anos eles lançam um relatório, né? E o relatório do ano passado, ele é um pouco preocupante porque as marcas mais valiosas do mundo, elas até cresceram em valor, né, em valor de marca, mas quando a gente começa a calcular o valor que elas perderam também, acaba sendo quase maior do que o valor que elas cresceram, né? Por quê? Isso se dá principalmente porque as marcas, ultimamente, as empresas, elas estão focando muito em resultados de curto prazo. O que seria isso? Você querer trabalhar só com a parte do marketing. Então, eu preciso de um resultado para amanhã, para agora, né, para esse mês. E é compreensível também, né? Toda empresa precisa vender, toda empresa precisa ter seu giro, e é por isso que muitas delas focam nessa parte de resultados a curto prazo. Só que o que está acontecendo é que elas estão deixando resultado de longo prazo, campanhas para falar sobre a marca, para gerar conexão, bater em cima dessa identidade visual, né? Bater em cima dessa estratégia de marca como um todo, de mostrar seu valor, né? De trabalhar essas campanhas um pouco mais complexas, estão deixando isso de lado. E com isso, elas vão perdendo valor de mercado, ou seja, vão ficando esquecidas. Né? E se isso está acontecendo com empresas grandes, quem dirá empresas menores, né? Empresas que não têm todo esse investimento. Então, o ideal, né, o mundo ideal para nós, estrategistas de marca, seriam que as empresas focassem sim em resultados de curto prazo, mas juntamente com esses resultados que vão trazer resultado a longo prazo, né, que é trabalhar a estratégia de marca juntamente com a parte do marketing também. E qual que seria, então, essa diferença entre o marketing em si e a estratégia de marca? A estratégia de marca, ela é voltada a gerar valor para a empresa, né? E esse valor é o quê? Tornar ela mais reconhecida, com aquele exemplo que eu dei no começo, né? Trazer o valor percebido dela para que você consiga cobrar um valor melhor pelo seu produto, para que você seja percebido como uma referência. São vários objetivos, depende da estratégia, né? Então, eu sou uma pequena empresa e eu quero diminuir o custo de aquisição de um cliente. Você vai trabalhar o branding, né? Você vai precisar gerar mais conexão para que a sua empresa seja a primeira opção, para que você consiga gerar essa comunidade. Eu sou uma empresa e eu quero me tornar referência. Você vai precisar mostrar essa autoridade através de como você vai se posicionar, como que está a sua marca hoje, como que você está comunicando isso hoje, né? Como que você está se comportando em todos os âmbitos. Acho que isso é importante de ressaltar. Então, todas as vezes que a gente vai trabalhar essa questão da marca, a gente precisa entender qual é a estratégia dela. Isso é estratégia de marca, né? Então, a gente vê lá todos esses pontos, gera um posicionamento, e a partir desse posicionamento a gente vai se posicionar para X coisas, né? Então, para X objetivo que eu tenho. Já o marketing, ele tem uma estratégia mais de curto prazo, né? Você pode, obviamente, planejar meses ali de marketing, mas é algo que vai ser focado na venda, né? Vai ser focado nesse resultado um pouco mais rápido, um pouco mais acelerado. Ele vai trabalhar muito sobre o produto. Então, é nisso que eles divergem bastante. Mas eles não são inimigos, né? Eles não são opostos. Eles precisam coexistir, eles precisam trabalhar junto dentro de uma empresa. Então, a empresa que consegue trabalhar o seu marketing e, ao mesmo tempo, trabalhar com a sua estratégia de marca, ela tem muito mais chance de prosperar do que empresas que trabalham ou só um ou só outro, né?
Uhum. E quais são os pilares que sustentam um brand, uma estratégia de marca? Tá, a gente trabalha com os pilares do negócio, audiência, valor e história da marca. Esses 4 pilares são importantes porque a partir deles a gente consegue identificar problemas, possíveis problemas dentro de uma empresa. A gente consegue encontrar possíveis oportunidades dentro de uma empresa. A gente consegue entender se os clientes, se as pessoas envolvidas com a marca estão tendo essa mesma percepção, né? Principalmente os colaboradores, porque a gente costuma dizer que os colaboradores são os nossos primeiros clientes. Então, como eles estão falando da empresa para fora dos limites da empresa, também diz muito sobre, né? Entender como cada uma dessas pessoas observa e vê essa marca, que a pessoa que está vivendo aquilo diariamente, é super importante. O valor, né, então, é uma das etapas mais difíceis, que é a gente entender o valor de uma empresa. Muitos empresários, eles começam ali, eles não entendem essa questão do valor, né? Eles não entendem, para além do meu serviço, o que eu estou oferecendo para o mundo, né? O que eu quero? Ah, eu quero só vender roupa? Não, eu quero tornar as pessoas exceção. Eu quero tornar as pessoas, trazer mais autoestima, eu quero trazer liberdade. O que é que a sua empresa, ela existe para quê? Essa é uma das etapas mais difíceis. E aí a gente tem a história, que é extrair isso, né? Entender de onde começou, como, para melhorar a nossa narrativa, para a gente conseguir conectar. As pessoas se conectam com pessoas. E a estratégia de marca é nada mais, nada menos do que você tornar a sua marca uma pessoa, com uma personalidade, com qual você vai se conectar ou não, dependendo de como você vai se posicionar. Então, esses 4 pilares são super importantes. A partir do momento que a gente tem esses 4 pilares, aí sim a gente vai conseguir criar uma identidade visual, criar uma identidade verbal que vai tangibilizar isso, né? Porque a estratégia ela acaba ficando muito ali no papel. Uma maneira de trazer isso, né, para a nossa vivência é tangibilizar isso numa identidade visual, uma identidade verbal. Então, uma marca mais robusta, uma marca mais descontraída, a gente vai traduzir isso na identidade visual e verbal e vai chegar lá na ponta, nos pontos de contato, que é onde o cliente vai ver a sua marca. É numa fachada, é no material impresso, é numa sacola. Aí o cliente vai começar a se conectar com a sua marca, nesses pontos de contato. E aí no marketing, aí vai entrar nessa parte também de ter um feed com uma identidade bem feita e tudo mais. Tudo isso vai partir de uma estratégia de marca. Então, tudo parte da marca, tudo parte dessa estratégia também. Eu vejo que um dos grandes desafios também é a construção de uma comunidade capaz de formar os advogados da marca, né? Exatamente. Que faz parte dessa Esse aí eu acho construção. que é o maior sonho de toda empresa, é que a gente tenha os advogados de marca, as pessoas que se conectem. Isso só é possível quando você deixa o seu propósito bem definido, né? Quando a sua marca ela vai para além de vender. Então, eu só vou defender uma marca que eu acredito muito, né? Que eu me conecto de verdade. E como que a gente se conecta? Quando a gente conhece alguém, por exemplo, a gente se conecta primeiramente pela primeira impressão, que geralmente vai ser ali para uma marca uma identidade visual. A gente se conecta por conversa, né? Então, eu vou lá, eu sou bem atendido, eu tenho uma conexão legal com as pessoas que estão nessa marca, eu consigo ser eu mesmo, eu sinto que eu sou aceito, eu sinto que aquela marca foi feita para mim. Então, a mesma maneira que é para a gente se conectar com pessoas, basicamente é com a marca. A diferença é que a marca ela precisa se comportar como uma pessoa, ela precisa falar, ela precisa ter esses comportamentos para que aí a gente consiga se conectar. E aí, conforme eu vou me conectando, aí eu vou gerando essa conexão. Aí eu vou me aproximando dessa marca a ponto de, se alguém falar mal dela, eu vou falar, peraí, que não é assim. Eu conheço essa marca. Não é assim que ela se comporta, né? Então, esse é o grande sonho de todas as empresas. E como que a gente faz isso? A gente faz incentivando essa comunidade, né? Fazendo eventos. Ah, mas o meu negócio não tem nada a ver com um evento. Você pode fazer uma colaboração, uma parceria, estar presente nesses eventos, né? Buscar essa conexão com as pessoas. Eu acho que é isso que faz com que você consiga gerar essa comunidade forte, uma comunidade engajada. E principalmente vem também daqueles 4 pilares que a gente conversou. Quando você entende seu público, você entende o que ele gosta, você entende como ele conversa, né? Um dos exemplos que eu gosto muito é o Duolingo, né? Eu acho que muitas pessoas utilizam ali para aprender um idioma, é de graça e tudo mais. A comunicação do Duolingo é incrível, porque tem para você que gosta de esporte, ele vai se comunicar de uma maneira. Tem para você que gosta de games, quando você vê tem uma postagem sobre games relacionada ao Duolingo também. Então ele consegue se encaixar muito bem em várias perspectivas de vários tipos de clientes que ele tem.
né? Então, ele consegue entender muito bem isso. O resultado, um engajamento absurdo nas redes sociais, né? Tudo que eles postam dá muito certo, funciona muito bem. Por quê? Porque eles sabem exatamente com quem eles estão falando, a comunidade deles é super engajada. E aí eu fui ter mais proximidade com o Duolingo depois que eu instalei, né? Começo do ano, novas metas, tudo mais. Falei, não, vou aprender italiano. Por quê? Vou aprender, né? Parece uma língua legal. E aí eu comecei a entender como o Duolingo funcionava, os recadinhos que ele deixava, os lembretes no celular. Tudo isso é a maneira dele falar, né? Eles têm alguns personagens, tem a Lily, que é uma personagem dentro ali da plataforma, que ela é um pouco mais snob, ela é meio tipo assim, não quer fazer? Não faz. Aí tem o Du, né? Que é o mascote principal, que ele é mais simpático, que ele é dramático às vezes, fala, cara, você não vai fazer sua lição, faz sua lição, seus amigos estão esperando. Eu falo que não tem como resistir quando chega a mensagem ali dos seus amigos, falando assim, você não vai acabar com a nossa relação, né? Querendo dizer assim, você não vai fazer sua lição hoje e deixar a sua meta diária para trás. Então, tudo isso é a maneira de comunicar. E eles só sabem fazer isso porque eles pensaram nessa estratégia a longo prazo, né? Pensaram nessa estratégia anteriormente. Então, isso entra muito na questão da experiência de usuário. A gente pode dizer que tem uma correlação muito forte ali entre estratégia de marca e experiência do usuário, Com do cliente. certeza. Tem uma palestra do TED Talks que fala do design para os 5 sentidos. E eu sempre, toda vez que eu vou começar uma consultoria de marca, em determinado momento da consultoria, eu apresento esse TED Talks, que é bem curtinho, acho que tem 10 minutos. E ele fala sobre as nossas experiências relacionadas aos nossos sentidos. Então, quanto mais sentidos são acionados enquanto nós estamos tendo algum tipo de experiência, e nessa experiência ele fez vários testes, né? Ele fez, tipo, andar de moto, ele fez mascar um chiclete, ele fez ouvir uma música. E aí ele categorizava o que ele sentia em cada um desses. E aí a experiência de andar de moto é uma experiência que envolve todos os sentidos. Porque aí tem a questão do capacete, da velocidade, de sentir o vento na cara, de sentir o cheiro. Então, quanto mais sentidos você consegue ativar dentro de uma experiência de marca, mais você vai ser lembrado, mais aquela experiência vai ser memorável para o cliente. É por isso que a gente tem uma memória tão associada ali, olfativa, relacionada à melissa, por exemplo, né? Você sente o cheiro, você já lembra, ou fala melissa, você já consegue sentir, né? Então, quando você entra dentro de uma determinada loja, ela tem um cheiro específico, ou ela toca um tipo de música específico. Então, esse é o design para os 5 sentidos, né? Você vai conseguindo gerar essa experiência para o cliente. E essa experiência ela pode vir de várias formas, né? Você já comprou em alguma loja, por exemplo, que você chegou lá e eles te deram um bombonzinho no final. Você vai lembrar disso. Pediu uma marmita, veio com um bombom. Né? É uma experiência. Por menor que seja, aquilo está comunicando a marca. Aquilo está sendo uma lembrança de marca também. Você deu alguns exemplos do que uma empresa pode fazer, mas digamos que eu tenho uma loja, eu tenho um comércio, ou eu tenho uma clínica médica. O que pode ser adotado de forma prática para gerar uma experiência, uma vivência, para trazer essa aproximação? Se você tem uma loja, tem várias coisas que você pode fazer, né? Então, na hora da entrega, né, geralmente, quando a gente entrega um pouco mais do que a pessoa está esperando, é sempre uma surpresa positiva, né? Então, um recadinho, obrigado pela compra, né? Eu gosto de dar muito sempre, todo mundo que já me ouviu falar de branding, ouviu falar da Desgosto, que é uma marca de Curitiba, que a entrega deles é incrível, né? Eu comprei as primeiras peças só porque eu queria ter a caixa. Então, a Desgosto é uma chamada loja de inconveniências. Aí a gente já vê um pouco do posicionamento que eles têm, né? E essa loja, eles realmente se comportam como se fosse um mercadinho. Então, as entregas são feitas em caixas que simulam caixa de sabão em pó, caixa de cereal. Então, os produtos vêm dentro dessas caixas. É uma entrega diferenciada. O produto, no final das contas, é o mesmo. É uma camiseta como qualquer outra, né? Mas o que faz eu querer? Porque eu me conectei com essa marca, porque eu me conectei com a maneira deles de comunicar, eu comuniquei com a embalagem, né? Então, a embalagem vem toda personalizada ali. Sabe aquela etiquetinha de alto em sódio que é obrigado a ter? Daí na caixinha vem, tipo, alto em estileira. Então, eles têm uma linguagem, um jeito de comunicar muito próprio. Então, se você é uma loja, você pode trabalhar essa experiência na entrega, né? Uma embalagem diferente que às vezes não vai te custar mais. Só a maneira de comunicar que muda. Em vez de você só querer colocar sua marca, muda a maneira de comunicar.
tenta alinhar todos os lugares, o que você vai comunicar para comunicar de uma maneira diferente, mandar um recadinho dentro, talvez escrito à mão, né? Um bombonzinho, um perfume na sacola que vai lembrar a sua marca, são algumas coisas que você pode fazer. Ah, é um consultório? Que tal você, depois da consulta, pedir como você está se sentindo, mandar uma mensagenzinha ali, que seja uma mensagem automática, né? Ou dar alguns lembretes, um cartazinho com algumas orientações, né? Uma cartilhazinha, algumas coisas que você pode fazer para o cliente ainda continuar em contato com a sua marca, mesmo depois de já ter utilizado o seu serviço, né? Uhum. Então, E seria possível a gente afirmar que arquétipos, que uma construção narrativa, ela pode auxiliar, ela faz parte da estratégia de marca? com certeza, ela é uma das últimas etapas que a gente trabalha, quando a gente está falando ali sobre a história, sobre o que a empresa é. A gente sempre fala de arquétipos, a gente sempre tenta entender. Então, para quem não sabe o que são arquétipos, são personalidades pré-definidas que a gente tem, né? Ele veio desde Carl Jung, né? Então, e depois foram adaptados para esse nosso universo. A gente se apossou um pouco desses termos ali para trazer para dentro da estratégia de marca, para trazer para dentro da identidade visual. Então, hoje, dependendo do autor que você pegar para trabalhar, vão ter mais que 12 arquétipos. A gente costuma trabalhar com 12 principais. E eles funcionam como uma pré-definição do que uma marca vai ser, né? Então, a gente tem um arquétipo do herói, por exemplo, né? Uma pessoa que está sempre ali buscando salvar o dia, buscando resolver problemas, superar os limites. E aí a gente já consegue ir fazendo umas associações, né? Que marca que está sempre nas suas propagandas, falando em superar limites, em ser uma melhor versão de si mesmo, em ser uma incentivadora de pessoas? A Nike, né? A Nike está sempre trabalhando esse tipo de narrativa. Então, os arquétipos, essa questão da personalidade da marca, ajuda a gente a montar a narrativa da marca. Essa narrativa que vai ajudar a gente a se conectar com uma marca. Tem uma propaganda, agora que tá chegando o Dia das Mães, né? Dia das Mães não, falta muito ainda, né? Mas tá meio próximo. Tem uma propaganda do ano passado do Boticário, que eu gosto muito. Eles não utilizam o produto em momento nenhum na propaganda inteira. Que é uma mãe e um filho que estão num barco, né? A propaganda acontece num barco. Aqueles embates de mãe e filho na adolescência, né? O filho sai sem avisar, a mãe reclama, e eles brigam. E aí eles estão no meio do mar numa tempestade. A hora que eles começam a brigar, a tempestade vai ficando mais intensa e tal, a briga, o barco vai enchendo. E aí depois tudo aquilo passa, o filho vem, pede desculpa pra mãe e tudo mais. E no final eles só colocam uma mensagem: tempestades vão, o amor fica. Só. Essa foi a campanha. Eles não precisaram usar o produto, eles não precisaram usar nada. É só a narrativa que eles contaram. E como eles conseguiram fazer isso? Entendendo quem é o público deles. Entendendo que uma grande porcentagem de filhos vai numa loja do Boticário comprar presente pro Dia das Mães, porque é algo bem comum pra gente já, né? Comprar um presente desse sentido. Então, é sobre essa questão de você não precisar ficar colocando a sua marca o tempo todo. Você ter outras possibilidades. Ter a maneira de falar e você ser reconhecido por isso. Ter o seu cheiro e ser reconhecido por isso. Né? Ter seu próprio gosto, talvez, e ser reconhecido por isso. São coisas que transcendem aí só a parte da identidade visual. E é por isso que a estratégia de marca é tão importante. E uma das coisas que eu me lembro muito de uma propaganda, já que você trouxe o exemplo da Boticário, eu me lembro de uma da Volks, que, se não me engano, foi uns 2, 3 anos atrás, que era da Elis Regina, utilizada por inteligência artificial, enquanto ela dirigia, se não me engano, uma Kombi, e a filha dela, Maria Rita, estava dirigindo um Fusca, é alguma coisa Acho assim. que era a nova Kombi, né? Era alguma coisa assim, eu não lembro bem como é que era, realmente faz tempo. E não falaram exatamente da marca, construíram uma memória de quem realmente viveu a época da Kombi em alta, com uma música que remetia à época, né? Então, parece que às vezes eu percebo que essas marcas menores, que é o que a gente tem na cidade, são marcas pequenas, possam ver como uma maneira distante. Ah, é sempre grandes marcas, eu não tenho dinheiro para investir. Então, como que as marcas menores elas podem ver isso com outro olhar de realmente eu posso começar a aplicar na minha empresa, na minha realidade? Precisa ver isso muito, na verdade, com um olhar aberto. Né? Não é com um olhar de isso está muito distante de mim. Não, é possível da gente fazer esse tipo de ação. O que freia a gente fazer isso? Os próprios clientes. Muitas vezes eles têm medo de fazer algo muito diferente, têm medo de, não, eu não vou falar da minha marca, vou fazer uma propaganda e não vou falar da minha marca, como assim? Então a gente já fez campanhas de clientes pequenos, clientes da cidade,
onde a gente colocou um Papai Noel pular de paraquedas. E, tipo, é uma coisa que uma marca grande faria, que geraria muita repercussão, a gente fez na cidade de Toledo, para a comunidade da marca, né? Então, é possível, só que a gente precisa de clientes que estejam abertos a isso, né? É possível fazer isso com todos os tipos de orçamento, desde o menor até um orçamento um pouco mais elaborado. Então, o importante é sempre estar nesse movimento, é sempre a gente buscar fazer coisas diferentes para se destacar. Então, nesse mundo hoje que está tão comoditizado, a gente tem tantas marcas com o mesmo produto, o mesmo serviço, um dos melhores pontos para a gente se diferenciar é através da marca, é através do posicionamento, é através de como a gente vai se colocar para as outras pessoas, é através de como a gente vai se conectar com essas pessoas. E aí essas propagandas aí que parecem tão distantes podem super ser feitas aqui, né? São super possíveis de ser pensadas para um público específico, são super possíveis de ser elaboradas e criadas, né? A gente só precisa de uma abertura um pouco maior. E a gente entende também da parte estrategista que é um processo, né? Que não tem como a gente chegar aqui e querer que as pessoas pirem junto com a gente, né? A gente precisa mostrar resultado, a gente precisa falar, ó, isso aqui, ele gera resultado. Então, a gente entende que isso também é um processo, né? Uhum. E também teve uma vez aqui em Toledo que o que me marcou, eu estava andando no lago, fazendo minha caminhada, era um dia muito quente, e uma loja veio distribuindo picolé Uhum. e entregando o panfleto. Foi uma ação super simples, que a gente é acostumada, na verdade, não ver nada, e às vezes tendo uma criatividade já causa um impacto. Daí Com certeza. eu fiz questão de tirar uma foto do picolé com o lago de fundo, para falar, olha que legal essa campanha dessa loja, sabe? Sim. E quantas pessoas talvez não tiveram esse mesmo pensamento que você? Olha que legal, vou tirar uma foto. E aí, nesse tirar uma foto, a marca está sendo divulgada espontaneamente. Então, às vezes, você investiu muito menos numa ação como essa do que você investiria, sei lá, talvez num tráfego pago, talvez numa mídia paga na internet, e você conseguiu gerar muito mais conexão. Por quê? Olho no olho, as pessoas ali, né? Você entregando um recado. Então, gera muito mais conexão, gera muito mais mídia espontânea, que é o que toda marca quer também. Então, acho que esse tipo de ação é simples, mas super funciona também. E aí, quando a gente para se comparar, a gente fala, nossa, mas eu nunca vou conseguir fazer um comercial com IA da Elis Regina ali, com inteligência artificial, mas você consegue fazer uma ação como essa. E você pode começar com uma ação como essa, né? Você comentou agora também do IA, da inteligência artificial. Existem maneiras dessas empresas começar a utilizar, ou você acha uma coisa distante? Ela é capaz de influenciar de alguma maneira? Eu acho que a inteligência artificial ela pode colaborar muito, né, em muitos casos, mas sempre a ideia é que você procure um profissional que vai conseguir te auxiliar. A IA ela sempre vai ser um auxílio, vai ser uma extensão, ela vai ser uma ajuda para você. É igual antes, quando a gente não tinha os computadores, por exemplo. A gente fazia as coisas no papel e o computador ele veio para tornar as coisas muito mais fáceis, né? A IA também veio para tornar as coisas um pouco mais fáceis. Então, com ela, você pode pedir alguns tipos de ajuda, alguns tipos de coisas, mas mais para isso você já precisa ter o que você é, como você se comporta. Então, ó, eu sou uma empresa assim, eu tenho esse tal arquétipo, eu tenho esse tal posicionamento, me ajude a ter ideias de campanhas. Aí ela vai conseguir ter um resultado um pouco mais assertivo, por exemplo. Agora, se você não tem nenhuma informação como essa e fala, sou uma loja de roupa, me ajude a ter ideia de campanha, vai ter ideia genérica, assim como você pesquisar na internet de uma maneira geral. Você vai ter uma ideia genérica, você não vai ter uma ideia específica para o seu negócio. E é aí que está o grande ponto da estratégia de marca. É essa questão de você conseguir se diferenciar da concorrência, né? Você se tornar uma referência mesmo. E essa diferenciação, ela também ajuda a evitar ou diminuir o impacto de crises de imagem. Aconteceu alguma bomba lá, e aí como que esse posicionamento vai ajudar a reduzir impacto? E não só crise de imagem, né? Eu acho que todo tipo de crise, se você tem uma marca forte, você possivelmente vai conseguir sobreviver em detrimento de outras marcas, né? Então, no momento de crise, no momento ali de uma crise de imagem, se você sabe como você comunica, aí você já conseguiu construir a sua comunidade. Então, já vai ter uma galera para te defender ali sem você precisar fazer nada. Você sabe quem você é e como você comunica. A gestão dessa crise de imagem vai ser muito mais facilitada do que uma marca que você não sabe quem você é, não sabe para quem você está comunicando
e muito menos o que você vai precisar fazer agora, né? Então, a estratégia de marca ajuda principalmente nesses pontos também. Uhum. E achei muito interessante o que você falou antes sobre ouvir esses clientes, né? Na verdade, toda essa cadeia que está envolvida, esses stakeholders. Uhum. Então, eu quero dar um passo para ouvir. Como que eu posso fazer para ouvir essa pessoa? Através de uma pesquisa? Quais Isso. são os elementos? Você pode fazer uma pesquisa mesmo, né? Escolher ali clientes específicos, clientes de longa data, clientes mais recentes, clientes que já não compram mais, tentar entender por que eles não compram mais, tentar entender quais as percepções que eles têm sobre a sua loja. Então, quando você vê minha loja, o que você pensa? Quando você é atendido pela gente, o que você pensa? Quando você compra nosso produto, tem a nossa experiência ali, qual que é? O que você sente? O que você vê da nossa marca? Você falaria dela para outras pessoas, numa escala de 0 a 10, né? Você pode fazer isso despretensiosamente dentro da sua loja, conversando, ouvindo o seu cliente, percebendo, né? Ele gosta de vir, ele não gosta, ele vem de vez em quando, muito poucas vezes, é um cliente mais fechado, um cliente mais aberto. Ou você pode contratar uma empresa para fazer isso por você, né? Que muitas vezes os clientes, se eu sou um dono de uma loja, eu vou perguntar para um cliente, às vezes ele vai ficar constrangido de querer falar alguma coisa para mim. Então, quando você tem uma empresa intermediária nesse meio termo, nesse meio de campo, você consegue ter um pouco mais de resultado ali no sentido de, o cliente vai conseguir se abrir melhor porque ele sabe que não é o dono que está aqui, eu posso me abrir, deixar o cliente ciente que isso é para trazer melhorias, isso é para deixar a marca muito melhor. Então, sempre ouvir o cliente vai ser uma ótima estratégia, né? Você ouvir e entender qual é o seu cliente. Hoje, se eu fosse te perguntar qual que é o seu tipo de cliente, se você me falar todos, você possivelmente não sabe quem é seu tipo de cliente. Porque, claro, que toda marca existe para atender todos os públicos. Mas, por exemplo, o Todinho, ele é um produto para criança. Mas eu compro Todinho. Né? Se eu estou com vontade, eu vou lá e compro, as pessoas adultas compram, adolescentes compram, mas a comunicação da Todinho é para criança, né? Com desenho, com ilustração. Então, é basicamente isso. Você tem que entender que você tem um público específico, mas que, eventualmente, conforme a sua comunicação vai crescendo, conforme você vai ficando mais relevante, outras pessoas podem vir comprar ele. Mas isso só vai acontecer quando você comunicar para um tipo de público só. Porque para quem fala para todo mundo, não fala para ninguém, né? Não dá para tirar para tudo quanto é lado. Exatamente. E eu vejo que, se fosse definir, de certa forma, em uma palavra, seria autenticidade. Exato. A autenticidade. Perfeito. Então, aonde que algumas empresas podem estar falhando no quesito autenticidade? Principalmente quando você só vive de copiar. Então, eu vi outra empresa que fez X ação, vou fazer a mesma coisa. Eu vi que tal, sem entender exatamente se aquilo faz sentido, né? Eu gosto de dar o exemplo da autenticidade, principalmente quando a gente vai falar de datas comemorativas, né? E criação de conteúdo. O dia de não sei o que, vou postar. Dia de não sei o que mais, vou postar. Dia das Mães, vou postar. Dia do, sei lá... Consumidor. Do consumidor, vou postar. Dia do trabalhador rural, vou postar. Calma. Será que sua marca tem a ver com todas essas datas? Será que você está só postando por postar para ser mais um ali no meio? Porque se eu não postar, o que vai acontecer se você não postar? Vai acontecer alguma crise de imagem? Que as pessoas vão vir na sua DM reclamar que você não postou? Ou, se você postar, o que está acontecendo? Tem alguma curtida? As pessoas estão interagindo com você ou está ficando lá? A autenticidade é você bater no peito e falar, essa data não combina com a minha marca. Ou nessa data ela combina tanto que não vai ser só uma postagem. Que eu vou ter uma ação, que eu vou chamar as pessoas que fazem parte dessa data para comemorar comigo, com a minha marca. Eu vou mandar um brinde. Nesse tipo de ação a gente vê que faz sentido. Agora, você só postar, não tem autenticidade nenhuma nisso. Tem alguém seguindo a boiada, né? Tem alguém seguindo o que todo mundo está postando, o que todo mundo está fazendo. E não é o que a gente espera. O que as pessoas cada vez mais esperam de uma marca, principalmente as novas gerações? A autenticidade. Esperam que ela se comporte, que ela assuma uma causa, uma bandeira, né? Que elas tenham ali um propósito muito bem definido. Eu existo porque eu quero reduzir o lixo do planeta, eu quero materiais biodegradáveis, eu quero materiais reutilizáveis.
a marca bate no peito e assume esse compromisso. Tá tendo algum tipo de polêmica, alguma coisa, a marca vem e se posiciona sobre isso. Isso é ser autêntico. Isso é você conseguir se posicionar. E isso só é possível, mais uma vez, se você sabe quem você é. Por isso que a gente costuma dizer, quando a gente está fazendo a consultoria, a gente tem sempre essa brincadeira que é a terapia da marca. Porque quando a gente faz terapia, a gente faz para a gente se conhecer melhor, para a gente entender onde está errando, né? Mas, no geral, para a gente se entender como pessoa. Quando a gente faz a consultoria de marca, a gente está se entendendo como marca. É aquele momento que a gente vai parar e coisas que a gente pensava que sabia, a gente não sabe. E coisas que a gente já sabia, a gente vai verbalizar aquilo para ver se faz sentido. Então, é quase uma terapia de marca mesmo. Você comentou das redes sociais também, elas têm um forte papel hoje em dia, né? Então, como que dentro desse processo pode ser utilizada a humanização da marca? Porque às vezes a humanização não é só ir lá na cafeteria e colocar o nome da pessoa no copo de café, vai muito além disso. Mas assim, dentro das redes sociais, como que pode acontecer essa humanização? Eu acho que as pessoas buscam se conectar com pessoas, né? Isso é um fato muito claro. Mas quando a gente fala de humanização, a gente não está falando só de trazer pessoas para o seu feed, né? Tem marcas que isso nem cabe exatamente. Mas a humanização, principalmente, é sobre você usar fotos próprias do seu negócio, não utilizar fotos de banco de imagem, isso gera mais conexão, fotos que você mesmo fez, do produto que você mesmo fez, do serviço que você mesmo está entregando. Isso faz parte de humanizar a marca. É você ter um estilo próprio de postar essas fotos, né? Você ter um filtro, talvez, ali, uma maneira como você vai editar essa foto. Tudo isso é parte da humanização. No meu feed, as fotos são todas de detalhe. Isso é humanizar também o feed. Isso é ter a sua própria identidade. Isso é ser autêntico também. Então, a estratégia ela ajuda muito a definir cada um desses pontos. Como a gente vai comunicar lá na rede social? Vai ser assim, assado. A gente vai trabalhar só com fotos. Não vamos trazer panfletagem digital, que a gente costuma dizer que já entrou naquele feed que tem tanto design, tanto design, tanto design, que você se sente ali numa panfletagem digital. Não, cara, a gente está no Instagram, foi uma rede criada para as pessoas. As marcas se apossaram dali. Mas a gente está ali para criar conexão, para ver foto, né? Para ver as coisas, para ver um conteúdo talvez de valor. Mas quanto mais a gente conseguir se camuflar como marca dentro desse normal, que seria fotos, né? Vídeos espontâneos, eu acho que melhor para a gente, melhor para a marca. Outra coisa que a gente fala sobre a questão da marca e das redes sociais, dancinha de TikTok, né? Quantas empresas acham que, não, eu tenho que fazer essa trend, eu tenho que fazer essa outra trend. Será que faz sentido com a sua marca? Será que você precisa estar ali? Você precisa fazer parte dessa trend? Vai acontecer alguma coisa se você não fizer? Ou melhor, se você fizer, o que está acontecendo com a sua marca? Qual a percepção que você está mostrando para as pessoas? Às vezes é uma marca super séria, né? Teve até um tempo atrás polêmica sobre advogados, doutores fazendo esse tipo de trend, né? Que tipo de credibilidade você está passando quando você faz esse tipo de trend? Como que você está se comportando, né? É como as pessoas vão ver a sua marca. Às vezes, a pessoa vai ver a sua marca uma vez na vida. E essa única vez vai ser justa a vez que você fez a dancinha do TikTok, passou no feed dela. Pronto. Essa é a percepção que a pessoa vai ter da sua marca. É por isso que a gente tem que ter muita coerência em todos os pontos de contato onde a gente vai falar, né? Seja numa postagem, seja num Reel, seja no Story, seja na fonte que a gente usa para dar o bom dia. A gente tem que ter muita coerência para todos os lugares estar comunicando da mesma forma. Essa coerência ela é fundamental. E eu vejo que uma marca também ela é muito coerente na forma como se posiciona e é fenomenal é a Red Bull. Uhum. Os exemplos assim são ótimos, como eles se envolvem com o esporte, com aquilo que Red Bull te dá asas. Todo mundo lembra, né? Sim. Teria também outras marcas que se posicionam de uma maneira tão interessante que também sirvam de inspiração? Eu acho que... Eu gosto muito do exemplo da Red Bull, né? Claro, não tem como. Red Bull te dá asas e aí é a maior patrocinadora de esportes radicais que a gente tem, né? Então, faz todo sentido. A gente tem várias outras marcas que comunicam muito bem, né? A Netflix, né? Ela tem uma comunicação bem humanizada, conversada, piadas e tudo mais. Eu gosto da comunicação de produtos de beleza, tipo Salve, né? Que comunica muito bem também. Essa questão do cuidado, aquele feed que te dá uma paz quando você entra, que você olha assim, tudo ajeitadinho, arrumado.
os produtos com uma embalagem simples ali, então ela tem esse propósito também, né? Muito, muito claro. Eu gosto muito também, né? Não tem como não falar da comunicação do BK, né? Engraçado, divertido. Inclusive, eles fizeram uma parceria com o Du agora. O Du fez a ação do Duolingo, né? Eles começaram a comunicar que o Du, o mascote, tinha falecido, né? Comunicaram o falecimento para cá, para lá. E aí, começo dessa semana, ele voltou, né? Falou que forjou a própria morte, o personagem. E aí fez uma parceria com o BK, porque o McFish... BK, perdão. Com o Mac, porque o McFish vai voltar. Então, eles fizeram essa colaboração, que é uma parada que está muito em alta também com as marcas, que é as colaborações. E aí, o Du atravessando a rua com um pacotinho de McFish, porque o McFish vai voltar pela terceira vez, né? Porque é um produto que é sazonal, né? Ele não vem todas as vezes. Então, essa maneira é diferente de comunicar, ela marca muitas pessoas, né? E tem não só empresas novas, como empresas que estão muitos anos no mercado, que talvez seja o maior desafio, né? A Coca-Cola, por exemplo, que está há tanto tempo no mercado. Como ela consegue se renovar e ainda assim trazer o frescor de uma marca, trazer o propósito, trazer o que ela acredita? Então, no último ano, eles fizeram uma campanha que era toda Coca-Cola é bem-vinda. O que eles fizeram? Eles assumiram e aceitaram todas aquelas Coca-Colas escritas em muros de bares por aí, em qualquer outro lugar, os lugares mais afastados possíveis, para dizer que toda a escrita da Coca-Cola é bem-vinda, né? Toda Coca-Cola é bem-vinda, toda pessoa é bem-vinda na marca, né? Então, isso também é uma maneira de trazer frescor para a marca, mas sempre comunicar a mesma coisa, né? Comunicar essa felicidade, comunicar coisas que a Coca-Cola acredita. E algo muito bacana também são essas collabs, essas colaborações entre marcas. Eu vejo que tem um exemplo assim que não é dos melhores, mas quando você vai num estabelecimento e ele tem lá, preencha aqui para você concorrer a alguma coisa de uma outra, de uma empresa de estética, que é muito comum. Mas não é isso. Como que eu poderia fazer collab sendo uma empresa pequena? As collabs, a gente precisa entender que elas funcionam numa relação de ganha-ganha, né? Então, eu sou uma empresa de um nicho e eu vou ceder o meu público para outra empresa, enquanto essa outra empresa vai ceder o público dela para a minha, para a gente ter a oportunidade de alcançar novos públicos. Uma empresa grande que faz isso muito bem é a Carmed, com as suas colaborações agora de todo tipo, né? Já fiz com BK, com Barbie, com várias marcas, né? Trazendo aqui para a nossa região, é possível a gente partir desse entendimento. Então, imagine assim, eu sou uma empresa de roupa, e aí eu quero fazer um happy hour. Aí eu vou lá numa outra empresa de drinks ou numa cafeteria e proponho uma colaboração. Então, hoje, esse café é com a galera de tal lugar. Ou eu vou levar toda a minha galera aqui da loja para fazer um happy hour nesse café. Isso é uma colaboração legal, porque você leva seu público para um outro lugar, você gera uma nova experiência. Esse público, às vezes, ele não conhecia esse lugar, ele vai conhecer. Então, ambos têm a ganhar com essa experiência. Então, é possível fazer qualquer tipo de colaboração. Eu vou fazer um brinde aqui em parceria com essa outra marca. Só que a gente tem que colocar alguns pontos, né? Primeiro, elas têm que ter pelo menos o mínimo de conexão entre essas marcas, né? Eu não posso pegar duas marcas totalmente nada a ver uma com a outra e tentar fazer elas darem liga, né? Isso não vai funcionar. Então, eu preciso entender que as marcas elas têm que se complementar de alguma maneira, elas têm que ter um público diferente, mas em alguns pontos semelhantes, porque eu não quero atrair um público totalmente diferente do meu, né? Eu quero atrair novos públicos que sejam a cara do meu público, né? Então, esse tipo de parceria é super legal. Eu acho que é super válido para a gente fazer na cidade e o consumidor final ele só tem a ganhar com esse tipo de parceria. Um exemplo bem bacana que rolou aqui na cidade em uma cafeteria. Eles fizeram uma parceria com uma indústria de queijos. Então, criaram um cardápio especial com sanduíches com aqueles Eu vi. queijos. Então, é bem interessante. São coisas simples, São na coisas verdade. super E é simples. temporal aquilo, é sazonal, usa só por um período e... Exato. E aí, o que acontece? O público que já vai lá sempre e às vezes não conhecia esse queijo, vai conhecer. Ou, diferente, né? Por exemplo, eu gosto muito desses queijos. Eu sei do qual que você está falando. Então,
A chance de eu ir lá só para comer um lanche, tipo assim, como é o lanche com esses queijos? Como é um lanche dessa cafeteria com esses queijos? É muito grande também. Então, tem os dois públicos e os dois só têm a ganhar com essa colaboração. Então, se encaminhando mais pro nosso encerramento, gostaria de saber assim, eu tenho aqui a minha empresa, nunca fiz nada, não investi, mas eu preciso alavancar as vendas, eu preciso me posicionar, agregar valor. Qual é o primeiro passo imprescindível para que ela possa realizar? Tá, primeiro passo é você chegar num posicionamento, né? Chegar a entender o seu valor. Primeiro, para além, tirando o meu produto, você se perguntar o que você oferece. Qual que é o seu propósito? Ah, eu sou uma loja de roupa, eu quero deixar as pessoas mais bonitas. Eu sou uma cafeteria e eu quero trazer um momento de aconchego durante o dia para a pessoa. Esse é seu valor, seu propósito no mundo. A partir disso, você vai começar a tentar entender o seu público, você vai rever seu modelo de negócio. Então, no meu negócio, quem são meus parceiros? Ah, eu posso contar com essa pessoa, quando eu vou pedir salgadinho eu peço desse lugar, então acho que eles são bem parceiros também e tal. Você começa a mapear todas essas coisas e documentar. Quando você começa a fazer isso, automaticamente vão surgir muitas ideias de coisas para você fazer. Ah, eu tô vendo o público aqui. Ah, mas dá para fazer tal coisa porque esse público gosta disso, né? Ah, dá pra eu sugerir tal brinde porque o meu público, eu tô percebendo que eles estão gostando muito de correr. Ah, eu vou fazer um brinde para corrida e aí eu vou... E uma coisa vai ir levando a outra. Então, quando você coloca tudo isso no papel, você vai conseguindo aí ter mais ideias de negócio, ideias de o que você pode fazer, ideias de promoção. E aí, claro, começar a tentar comunicar em todos os lugares da mesma maneira, né? Com a mesma linguagem, com as mesmas escolhas de palavras, com as mesmas cores, né? Mesmo que você não tenha uma identidade visual bem definida, crie esse hábito de tentar pelo menos comunicar de uma maneira mais coerente em todos os lugares. E esse estudo, essa análise, esses primeiros passos, não adianta só colocar no papel. Exato. Exige, é tudo questão de prática e, a partir disso, primeiro começa, depois melhora, né? Exato, é como todo mundo está falando, né? Como todo mundo está falando Você agora. começa, né, o projeto, depois você vai melhorando, mas tendo aquele documento, você tem um lugar para onde voltar, para olhar, para ver se está fazendo sentido ainda, para ver se você não está viajando demais ali no que você está fazendo, ou não, está fazendo sentido com o que eu coloquei aqui nesse papel, está fazendo sentido com as informações que eu levantei sobre a minha empresa. Até porque depois se vai para aquela etapa de ouvir o que as pessoas estão falando, vai readaptar também. Exatamente. Então, por isso que entra a importância de se ter uma persona, né, um entendimento do público, um público ideal, diria, né? Uhum. Para poder tomar essas primeiras iniciativas e, a partir disso, ir realmente conhecendo esse público de verdade, né? Exatamente. Gostaria de fazer mais alguma consideração, Gabriel? Eu acho que a minha única consideração final, assim, é vocês pensarem com carinho na estratégia de marca, olharem isso como um investimento a longo prazo. Eu acho que muitas marcas têm feito esse movimento de tornar a marca um ativo, né? Não é um desperdício de dinheiro, e sim é como se fosse um investimento. Você investir em marca, você saber que conforme ela cresce, você vai poder sobreviver da sua marca, né? Então, se eu tenho uma marca que ela cresce tanto para além do meu negócio, eu consigo ir para outras áreas de produtos, criar produtos com a minha marca e ainda assim as pessoas vão querer. Então, investir em marca é uma boa. E quanto antes você investir, como é um investimento de longo prazo, antes você vai conseguir colher esses frutos, né? Então, sempre é uma boa oportunidade para começar a trabalhar a estratégia de marca. E é bem bacana esse exemplo que você trouxe de... eu tenho uma marca e, a partir dela, ela está tão consolidada que, a partir dela, eu consigo outros produtos. Um exemplo prático é a Coca-Cola. Exato. Ela tem roupa, tem chinelo, tem calçado. E também são anos aí de construção. Anos de construção, né? Exatamente, para chegar nesse patamar. Exatamente. Então, esse seria o meu conselho, né? Olhem com carinho para a marca de vocês. Não entendam a marca apenas como o que vai identificar a minha empresa. Não. Ela precisa ser algo mais do que isso. Ela precisa ter uma estratégia sólida, consolidada. É isso, Gabriel. Muito obrigada por estar aqui. Agradeço. Eu acho que foi uma conversa muito rica, que é capaz de dar muito, muito, muito insight para o empreendedor que está aberto, né? Está com a mente aberta para essas sacadas. Espero que isso aconteça. Então, agradeço você também que nos acompanhou em mais esse episódio do Conversa Oeste e convido para que você acompanhe o Jornal do Oeste em nossos meios de comunicação. Nós estamos presentes, então, nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no Twitter e no YouTube.
E os nossos episódios vão ao ar toda segunda e quinta-feira. Então, sempre fique ligado. Também agradeço mais uma vez ao Marcelo, que sempre está ali atrás das câmeras, operando, tornando possível os nossos episódios. Muito obrigada mais uma vez a você, Gabriel, e até o Valeu. próximo episódio.